ao céu, por favor, e diga assim: avivamento. Avivamento. Em tempo de crise. Em tempo de crise. Diga avivamento. Avivamento. Em tempo de crise. Em tempo de crise. Meus amados, queridos irmãos, todo o texto, sem o devido contexto, abre-se uma brecha, abre-se uma ruptura para a heresia. Aprendemos que a Bíblia, ela se interpreta com total verdade e fidelidade. Por trás do texto lido, há um pano de fundo introdutório, há um pano de fundo histórico, para que entendamos a palavra de forma completa. O livro é 2 Reis, o capítulo é o capítulo 22. Nessa época aqui reinava Josias. O seu nome significa o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. Josias se tornou rei de Judá com a idade de 8 anos, pasme. Após o assassinato de seu pai, o rei Amon, ele passou a reinar e reinou por 31 anos na casa de Judá. Na verdade, nesse tempo aqui, Israel está vivendo uma crise sem precedente. Reflexo do reinado do avô de Josias, que foi o pior rei de Israel, chamado Manassés, filho daquele rei de Isaías capítulo 38, o rei Ezequias. Perceba que nesse tempo aqui, os pecados ultrapassaram todos os limites. Nesse tempo aqui, a prostituição no que diz respeito à idolatria. Também nessa época aqui, as pessoas estavam oferecendo seus filhos a Moloque, a uma entidade, a um deus pagão daquela época. Tinha uma boca, e dentro dessa boca, desse Deus, o demiurgo, dessa imagem, havia um fogo, e a idolatria era tão grande, junto com o pecado de feitiçaria, que o povo que se dizia de Deus voltou-se para a idolatria a ponto de entregar os seus filhos para ser queimado a Moloque. E repare que dentro do texto, num ambiente em que havia chamada apostasia teológica, e apostasia teológica, disse Salomão, que não havendo profecia o povo se corrompe. Eu sempre preguei isso, que aonde não há palavra revelada, aonde não há estudo temático da palavra, toda apostasia teológica traz consigo a apostasia moral. Não havendo palavra para santificar, palavra para confrontar, palavra para fazer o homem entrar numa introspecção interpessoal e dizer: eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude. Então, com certeza, essa nação, este povo, essa igreja, ela vai cair em uma apostasia moral. O que era pecado ontem, hoje não é mais. O que sentia pesar pelo pecado ontem, hoje não sente mais. O que tinha sensibilidade do Espírito, porque o Espírito Santo advertia, hoje ele faz esse tipo de prática e já não sente mais nada. E eu descubro, dentro das entrelinhas da Bíblia, que a maior queda do homem é quando ele se sente bem demais. É quando ele peca, ele já não sente mais aquele pesar. É quando ele peca e sente que Deus está o aprovando, que Deus o ama demais a ponto de não reprovar a sua prática. E quando o homem está mais perto de Deus, é quando o homem peca. Só que quando ele peca, ele sente que pecou, ele sente dor pelo pecado. E ele começa a se quebrantar pelo pecado, ele se sente um lixo, ele se sente distante de Deus. Eu digo que este homem ainda agiu.
ainda tem solução. Porque mesmo fraca, ela reconhece que ela precisa melhorar. Perceba que, então, dentro dessa situação alarmante, o texto diz que o rei Josias, ele vai fazer um reparo, guarde essa palavra, ele vai fazer um reparo no templo do Senhor. E quando eu falo de reparo, é reparo mesmo, é literal. Ele vai dar uma faxina, ele vai trazer uma organização no que diz respeito ao templo de Deus. Leia isso no caso depois de 2 Reis, capítulo 22, versículo 5, que diz: e que o dei na mão dos que o têm cargo da obra, então, e estão encarregados na casa do Senhor, para que o dei àqueles que fazem a obra que é na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Perceba que aqui é uma ordem do rei Josias para trazer ofertas e entregar àqueles que tinham cargo, para repararem as fendas, aquilo que precisava reparar, aquilo que precisava melhorar dentro do templo do Senhor. Então aqui começa um reparo dentro da casa de Deus. Só para os irmãos entenderem e começarem a sentir a profecia. O que é reparo, pastor? Reparo é no substantivo feminino, um ato ou efeito de reparar, de restaurar, de consertar. Na verdade, reparar significa fazer uma restauração, é fazer um reparo mesmo, é consertar aquilo que está quebrado. É exatamente isso que o rei está fazendo. Observe que o reparo no texto é no templo do Senhor. Por isso que eu tomei isso aqui como base, porque esse reparo está sendo feito no templo, no Antigo Testamento, na Velha Aliança. O reparo nos nossos dias não é feito mais. A importância do reparo, apesar do pastor que teve que reparar também a casa de Deus, mas a maior preocupação de Deus não é com a estrutura barroca ou medieval do templo, a estrutura bonita do templo, não. Isso aqui é a gente que se preocupa, isso aqui é o administrador é que faz. Mas a maior preocupação de Deus é com este templo aqui. Porque na velha aliança, templo era parede, mas na nova aliança, templo chama coração de crente. Perceba que o texto vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 48: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos dos homens. Deus não habita no templo de Salomão do Brás. Deus não habita no grande templo da Igreja Mundial no Brás também. Deus não habita no templo da Assembleia de Deus do Brás também, lá do Brás. Não. Deus não habita lá no templo do Belenzinho, da CGABD, do Belenzinho da Assembleia de Deus. Não. Deus, ele habita aonde, pastor? 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus ele habita aí. Ele habita dentro de cada um de nós. E é necessário, irmãos, pararmos de vez em quando para fazer um reparo nesse tempo. É necessário, pastor, de vez em quando pararmos para reparar o nosso tempo. Que precisa consertar, que precisa corrigir, que precisa reparar. Será que esse tempo está organizado? Será que o negócio está bom dentro de nós? Porque olhando por fora está tudo muito bonito, está tudo muito belo, está tudo muito ok. Mas se dermos uma olhadinha lá dentro do nosso tempo, lá dentro do nosso coração, será que não precisa reparar alguma coisa? Será que é necessário trocar alguma coisa, tirar algumas coisas, colocar outras coisas? E aqui o Espírito Santo é que vai falar dentro de você. É necessário sim pararmos para fazer um reparo. Porque quando observamos, pastores e senhores, a derrota da vida de Sansão, começou
pessoa no dia em que ele não parou para fazer o reparo espiritual. Havia algumas ordens, Nilton, para os nazireus. Sansão era nazireu. Ele tinha um chamado do nazireado. E havia algumas proibições, e uma delas estava em Números 6,6, que diz: todos os dias que se separar, que se santificar para o Senhor, não se aproximará do corpo de morto. Isso aqui era uma ordem para Sansão. Sansão tinha um chamado de Deus. Foi Deus que escolheu Sansão. Foi Deus que derramava o Espírito dele sobre a vida de Sansão. Foi Deus que capacitou a Sansão. Deus olhou do céu e disse: esse é o meu juiz, esse é o meu libertador. O Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. Mas havia também, irmãos, a ordenança, e a ordem era: não tocará em corpo em defunto, não tocará em um defunto. Então o texto vai dizer, em Juízes 14, versos 9, que ele mata o leão. E depois, com o tempo, quando ele passa pela mesma estrada, dentro do leão havia mel. E o texto diz que ele vai pegar no corpo do leão, vai pegar o mel, vai levar para o pai e para a mãe. Ele vai consciente do que ele fez. Ele pecou, ele quebrou o mandamento de Deus, ele desobedeceu a Deus. Sansão agora se sujou com aquela situação. Ele fez o que era proibido. Ele vai dar para o pai, para a mãe. Calado estava, calado ele vai ficar, calado ele vai permanecer. Perceba que ele não vai falar nada, ele vai fingir que não aconteceu nada, e isso é um perigo. A pessoa viver uma vida conscientemente, sabendo que está errando, e fingir que não está acontecendo nada, não tomar nenhuma atitude para mudar. A pessoa começa a acostumar com aquela situação, e ela vai levando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E ela se acostuma com o ambiente da igreja, ela se acostuma com os sinos que toca, com a palavra que é pregada, com o pastor que pastoreia, com os obreiros que estão fazendo cobertura. E ela entra aqui, ela acha que ela está bem com Deus, que não aconteceu nada de grave, que Deus ainda não pesou a mão sobre ela, e ela diz assim: se não aconteceu nada, é porque Deus já me perdoou. E ela vai levando a vida desse jeito, e ela não toma nenhuma atitude, e ela vai, a ponto de a renovação espiritual fica quase impossível, porque o pecado, irmãos, ela tira a sensibilidade do homem. O pecado endurece o coração do homem. O pecado é como um ferrão que marca o animal. O lugar que queimou com ferro aquele animal fica insensível, a ponto de pegar uma faca e colocar naquele local, e o animal não sente mais de nada. Assim é o pecado na vida do obreiro, na vida da igreja. A palavra já não toca, a palavra não fala, o louvor não quebranta mais o coração. A pessoa entra seca na igreja e sai seca, não consegue falar mais uma língua estranha, não sente mais um arrepio, não sente mais pesar pelo pecado, já não se ajoelha com lágrimas nos olhos, soluçando e dizendo: Deus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu estou aguardando Cristo voltar ainda nessa noite. Curai, explodou, Telépia, Ladanto, Telefácia. Perceba que daqui para cá a vida de Sansão só vai decaindo, a ponto de Juízes 16, 20. Ele está ali a gritar: aí vem os filisteus. Ele disse: levantarei e sairei à guerra algumas outras vezes. O texto diz: e Sansão não sabia que o Espírito do Senhor
já havia se retirado dele. Tem muita gente que pensa, irmãos, que ainda tem a presença de Deus. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo está muito perto dele, mas na verdade ele tem se afastado tanto do Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter uma oportunidade de entrar outra vez. Só que eu aprendo uma coisa dentro da Bíblia Sagrada: as duas igrejas que perderam a essência do fervor espiritual, uma é Éfeso, que a igreja de Éfeso é simbolizada lá em Apocalipse capítulo 2, versos 4, como um catiçal que estava se apagando. E o Senhor Jesus, no meio desse catiçal, disse: olha, o que eu quero de vocês é de vocês lembrem-se de onde caíram e se arrependam depressa, porque senão virei contra vocês e removerei do lugar o candeeiro se vocês não se arrependerem. Perceba que Deus, irmão, não é esse Deus que prega por aí não, que Deus é contigo, o cara está em pecado e Deus é contigo, o cara está numa vida fria e Deus é contigo, não. Deus quer que tomemos uma postura de crente, de cidadão do céu, de quem vai morar na eternidade com Cristo. Já para a igreja de Laodiceia, Jesus disse para aquela igreja: vocês não se definem, vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos, eu estou perto de vomitar da vossa boca. E a palavra de Deus para aquela igreja é Apocalipse 3,19: arrepende-te, arrepende-te depressa. A palavra nessa noite aqui, irmãos, eu sei que tem pouca gente, mas se uma pessoa ouvir essa palavra de bom grado e se arrepender, eu vou sair daqui com o meu dever cumprido. A palavra de Deus nesses últimos dias é arrependimento. Deus precisa encontrar corações arrependidos. É tempo de fazer um reparo na nossa vida. Tem muita coisa errada, irmão. Deus jamais responderá a alguém se não houver essa diligência do reparo urgente. Observe 1 Reis 30, está escrito: então Elias disse a todo o povo: ó, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O fogo só caiu depois que Elias consertou o altar, depois que ele reparou o altar. A igreja não viverá a resposta de Deus se não houver um conserto na nossa vida. Tem gente que quer glória, que quer vitória, que quer bênção, é chave de carro, é chave de casa, mas Deus está entregando a chave de conserto para nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É necessário. Hoje de manhã eu digo como um pastor que já prega há 20 anos. Mas hoje de manhã, pastor, enquanto minha esposa dormia, cansada, tadinha, a gente aguenta a pancada da itinerância. Já fui para o Paraná, já voltei, atendi mais quase 10 dias de agenda aqui, ainda tem até o dia 2 de julho, a pancada é grande, por isso que eu estou pregando aqui hoje mais tranquilo. Vocês que conhecem pregando mais eu estou pregando aqui debaixo de uma autoridade de Deus. E quando ela dormia, eu coloquei a coberta no chão do hotel e comecei a orar. Eu acredite, irmãos, eu chorava no chão para olhar, porque eu disse: Espírito Santo, eu preciso de ser crente. Eu preciso de ser não apenas um expositor da palavra, eu preciso viver essa palavra. Eu não posso pregar para abrir a agenda, eu não posso pregar para emocionar as pessoas, porque se eu fizesse aqui, irmãos, eu pregaria uma palavra tão boa. As 3 sequências para a vitória, os 5 modos para você receber a bênção. E como é bom pregar essas mensagens, mas o Espírito disse: meu filho, você tem que pregar para trazer resultado de arrependimento, de vida eterna, de salvação, de conserto, família. Eu chorava, irmãos, pedindo a Deus renovo, tanto na minha vida como na vida daqueles que me ouvem. E quando a gente vai para dentro da Bíblia Sagrada, perceba que todo reparo que nós
fazemos na nossa vida interpessoal. Quando chega aquele reparo que não é o pregador que manda, é você e Deus. É quando o Espírito Santo ainda toca em você, é quando na madrugada você é compelido a descer na presença de Deus. Sabe, com aquela vontade voluntária, aquele desejo, aquela necessidade de melhorar diante de Deus. Todo reparo você consegue encontrar dentro de você algo que está faltando. E aqui, nesse reparo que foi feito no tempo de Josias, o texto diz, irmãos, que em 2 Reis 22:11, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Segundo aqui o texto, foi encontrado embolorado, empoeirado dentro da casa de Deus, o livro da lei. Olha ali, irmãos, o que encontraram dentro da casa de Deus. O livro estava esquecido dentro da casa de Deus, e o livro estava simplesmente jogado de lado, empoeirado. Olha, quando o reparo foi feito, encontraram lá a palavra perdida. E aqui, irmãos, eu quero dizer que aqui está o grande problema dessa bagunça no Brasil. Porque deixaram a Bíblia de lado, levantaram coaches, deixaram a Bíblia de lado, e agora estão dando lugar à teologia falida do triunfalismo barato, que mais gera barganhador do que adorador. Não é a igreja que diz: eu vou lá para dar um culto para Deus, eu vou lá para receber um culto, para receber uma vitória. Irmão, está totalmente errado. Nossos hinos são triunfalistas. Nossos hinos, irmãos, são horas se quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entrar para trás e você não pode. São hinos antropocêntricos, são hinos de pessoas que não têm misericórdia, que quer passar na cara do outro a vitória que recebeu porque o outro não ajudou. Isso não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com Cristo. Sabe, irmão? Sabe por que acontece? Porque esqueceram de pregar a Bíblia, deixaram a Bíblia de lado. Tem igrejas aqui que não gostam de mensagens como essa, não, pastor. Aqui mensagens como essa aqui eu só prego uma vez só e não volto mais. Porque os pastores estão mais acostumados a agradar as pessoas, massagear o ego das pessoas, aumentar o orgulho das pessoas por causa do dízimo, do juiz, do advogado, do desembargador, do que propriamente preocupado com aquela alma, se ela morrer hoje, se ela vai encontrar com Cristo no céu. Glória a Deus, encontraram perdido o livro da lei. E o que eu acho interessante é que quando encontraram, levaram até o rei Josias. E o rei Josias pega aquele livro. E segundo o que eu estudei, foi lido para Josias, Deuteronômio 28, que fala da bênção para quem obedece e da maldição para quem desobedece. E quando estava falando das bênçãos, ele estava tranquilo. Mas quando no versos 15 para baixo, quando começaram a ler o versos 15 para baixo, meu irmão, a atitude dele foi rasgar as vestes. Ele rasgou, ele entrou em pranto. Ele disse: não, se isso acontecer, nós estamos perdidos. Se essa maldição permitida por Deus vem sobre nós, nós estamos perdidos. E ele colocou, irmãos, a cara no pó, mandou consultar uma profeta. A profeta mandou um recado e disse: olha, Deus viu quando o Senhor se humilhou. Deus viu quando a palavra que você leu fez efeito no seu coração. Deus viu a sede de mudança no seu coração. E aqui eu quero dizer, irmãos, a gente não precisa de movimento. Eu gosto de pular, você nem conhece. E eu sou esse pregador do pula-pula mesmo. Eu desço dentro da igreja linda, eu faço aviãozinho e o fogo pega. E é tudo pela palavra, mas nós não precisamos do só movimento corporal. Precisamos de um movimento que alcance o nosso coração. Um movimento de lágrimas. Um movimento de pessoas que se ajoelham na igreja diante de Deus
chorando e dizendo: eu preciso mudar, eu preciso virar crente, mas isso não acontecerá, então sem ser por internet da Bíblia. Levante a mão para o céu, porque no Salmo 119:9 está escrito: como guardará o jovem puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versos 11: eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 93: nunca me esquecerei da tua palavra, porque por elas o Senhor tem vivificado. Jeremias 29:23: porque minha palha como trigo, não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a terra. Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois fios, ela entra na divisa da alma, do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mateus 7:24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhei a um prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correu rio, soprou vento, combateu contra aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é verdade. Tenho ouvido a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Marcos 10:44: e dizendo Pedro ainda estas palavras para Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios do poder de Deus. O que eu acho interessante aqui, Deus, é que tem pregador tentando fazer avivamento de todo jeito, menos falando a palavra. E o texto ainda falando, Pedro, essas palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo. É quando o pregador prega a palavra, o Espírito cai sobre a igreja. É quando o pastor prega a palavra, é que o Espírito enche a igreja, renova a igreja, batiza a igreja, enche a igreja, levanta a igreja, fortalece a igreja, porque a palavra de Deus é poderosa. Agora olha aqui para mim terminar. Todo avivamento, preste atenção, todo avivamento que vem pela palavra, guarde isso aqui que eu vou terminar agora. Todo avivamento que vem pela palavra gera primeiro aliança. Se teve um movimento na festa e na segunda-feira a mocidade continua na mesma frieza, foi só movimento. Se teve isso tudo, é bonito, é gostoso, é maravilhoso. Eu sou apologista do movimento. Se eu der lugar que eu vou corrida aqui ainda hoje. Mas chegou no final da festa, você olha no depoimento de na festa, está todo mundo lindo, todo mundo avivado, o pregador fora, a igreja cheia daquela coisa. Mas na segunda-feira ou na terça, no mundo de doutrina, você olha para a cara da mocidade morta, não foi avivamento. Você vai no decorrer da semana, a pessoa continuando nas mesmas práticas, no decorrer do mês, nas mesmas práticas, não teve avivamento de verdade.
Porque o avivamento, verdade, gera aliança. O avivamento, quando chega, o cara diz assim: a partir de hoje eu fecho uma aliança com Deus. A partir de hoje eu quero melhorar. A partir de hoje eu estou com Deus e não largo. A partir de hoje eu faço renovação com Deus. A partir de hoje eu vou ser mais cheio do Espírito Santo. Avivamento gera aliança. E olha o que diz o texto 23, 3 de 5 6. E o rei se pôs um texto da coluna e fez aliança perante o Senhor. Glória a Deus. Todo avivamento, além de gerar aliança, vou terminar aqui. Além de gerar aliança, todo avivamento, depois da aliança, gera a renúncia. Quando tem avivamento, gera aliança, alguém vai abandonar uma prática. O cara que olhava pornografia no web armário, o cara que pode ficar pegando a mulher lá fora, larga da vida errada, o cara que comprava e não pagava, passa a ser um bom pagador. A mulher que era limbaruda, fofoqueira, larga de ser fofoqueira. O rebelde larga de ser rebelde, passa a ser ovelha. Aquele crente domingueiro que só vem no domingo na igreja, passa a frequentar os cultos. O que não vive na escola bíblica, passa a frequentar a escola bíblica. O que não vive com doutrina, passa a ser fiel com doutrina. O que não orava, ora. O que não buscava, busca. O que era vazio, passa a ser cheio. Vai ter uma transformação. 23 versos 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta, que tirasse do templo do Senhor os vasos que tinham feito para Baal. Pronto, mas tu conhece. Tira tudo que é de idolatria, tudo que é errado no templo. Tira as imagens de Baal, tira de Astarote, quebra tudo, joga fora, porque aqui dentro desse tempo agora é só glória para Deus. Glória. Levante a mão, vem pregar, porque nós somos Deus só aqui. Levante a mão. Lavando o quebra, fala. Canutre, quebra, passear. Vem comigo.